Vivemos em um mundo corrompido, distante da perfeição. Em um mundo ideal, não existiriam o ciúme, a inveja, nem o ressentimento. Porém, esta não é a realidade em que estamos. O mundo em que vivemos é repleto de pessoas quebradas, complicadas e pecadoras, e poucas coisas são tão complexas quanto o ser humano. Nós temos a habilidade de usar máscaras, de dizer uma coisa enquanto sentimos outra. Um ser humano pode nutrir ódio por você e ainda assim fingir amor por anos. Alguém pode casar com você não por amor, mas apenas pelo interesse no que você tem ou pode oferecer. Uma pessoa pode se sentar à sua mesa, sorrir para você, dizer palavras de afeto e ao mesmo tempo planejar secretamente a sua ruína. Eu gostaria que não fosse assim. Gostaria que o mundo fosse diferente, mas não é. Portanto, não seja um cristão ingênuo, acreditando que todos ao seu redor querem o seu bem ou que todos têm boas intenções. A verdade é que existem pessoas cujas intenções são más. O mundo em que vivemos é profundamente mau. Essa é a realidade. Não podemos nos dar ao luxo de sermos ingênuos, nem de andar pela vida sem discernimento. Hoje, quero falar com você sobre a importância de proteger aquilo que sai da sua boca. Saber o que deve ser compartilhado e o que deve permanecer em segredo, sempre guiado pelo Espírito Santo. Vamos olhar para a história de José em Gênesis 37. José era um jovem muito amado por seu pai Jacó, que lhe deu um manto especial cheio de cores, um sinal claro de seu carinho e preferência. Isso já despertava ciúmes entre seus irmãos. Mas algo mais aconteceu. José teve sonhos proféticos enviados por Deus, mostrando que um dia ele seria colocado em uma posição de destaque acima de seus irmãos. O problema? José compartilhou esses sonhos com eles, não apenas uma vez, mas 2 vezes, como lemos em Gênesis 37, 5, 8. José teve um sonho e contou aos seus irmãos, e eles o odiaram ainda mais. Ele disse: "Por favor, escutem este sonho que eu tive. Estávamos no campo amarrando feixes de trigo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé, enquanto os seus feixes se agrupavam ao redor e se inclinavam diante do meu." Os irmãos de José ouviram, e em vez de se alegrarem, seu ódio cresceu ainda mais. "Você vai mesmo reinar sobre nós? Vai ter domínio sobre nós?" Foi assim que os irmãos de José reagiram, e a Bíblia diz que eles o odiaram ainda mais, não apenas pelos seus sonhos, mas também pelas palavras que ele lhes falou. Perceba isso. O ódio deles aumentou tanto pelos sonhos quanto pelo fato de José ter compartilhado. Essa história nos ensina uma lição dura e eterna. Nem todo mundo é capaz de lidar com a visão que Deus te dá. Nem todos vão se alegrar com o futuro brilhante que o Senhor está preparando para você. Na verdade, existem pessoas que, em segredo, torcem para que você nunca se levante. Quanto mais José falava, mais o ódio de seus irmãos crescia. E esse ódio, com o tempo, se transformou em traição. Em Gênesis 37, 18, 20, vemos que quando seus irmãos o avistaram de longe, antes mesmo de José se aproximar, eles conspiraram para matá-lo. Eles disseram uns aos outros: "Lá vem o sonhador, vamos matá-lo e jogá-lo num poço. Diremos que um animal selvagem o devorou. Vamos ver o que acontece com os seus sonhos." Os ciúmes dele se transformou em algo muito pior. Uma trama violenta e mortal. E tudo isso porque José simplesmente compartilhou o que havia recebido de Deus. A verdade é que José apenas compartilhou aquilo que Deus havia lhe revelado. Mas isso nos mostra uma lição crucial. A verdade por si só não é suficiente. Só porque o que você está dizendo é verdadeiro, e mesmo sendo algo que vem de Deus, isso não significa que você deve contar a todos. Existe um perigo em falar antes da hora, e há um risco em falar de forma aberta e sem limites. Palavras podem construir, mas também podem destruir. Às vezes o que você fala planta uma semente de encorajamento, mas outras vezes, sem perceber, suas palavras podem plantar sementes de inveja e ciúmes. Costumamos imaginar que todos vão se alegrar com nossas vitórias, mas a realidade é bem diferente, e José aprendeu isso da pior forma. Em Eclesiastes 3:7 está escrito: "Há tempo de rasgar e tempo de costurar, tempo de ficar em silêncio e tempo de falar." A verdadeira sabedoria está em saber a diferença. Discernimento é reconhecer quando é hora de se calar e quando é seguro falar.
A história de José não é apenas sobre traição, é também sobre as consequências de confiar informações demais às pessoas erradas. Ela nos ensina que palavras mal colocadas podem gerar inveja e que muitas vezes o silêncio é a escolha mais segura. Vou ser direto, nem todo mundo vai se alegrar com o que Deus está fazendo na sua vida. Algumas pessoas vão te odiar exatamente por causa disso. Sem que você faça nada errado, sem ofender, mentir, trair ou roubar, o simples fato de ter o favor de Deus já pode fazer alguém te odiar. Só o fato de você ter paz pode irritar quem vive no caos. Apenas andar em integridade pode despertar amargura no coração de outros. Alguns vão te odiar simplesmente porque Deus tem te abençoado ou porque Ele está prestes a te abençoar. Essa é a realidade do mundo em que vivemos. Basta olhar para a história de Caim e Abel em Gênesis 4:8. Caim chamou Abel para o campo e ali se levantou contra ele e o matou. Por quê? Porque Abel fez o que era certo. Ele não provocou Caim, não roubou nada. Abel apenas ofereceu a Deus um sacrifício que foi aceito, e isso foi o suficiente para gerar ódio mortal. Essa história nos ensina algo importante. Fazer o que é certo pode provocar ódio. Seu sucesso, seu avanço, seu favor divino, tudo isso pode acender a inveja e a raiva em quem não entende o que Deus está fazendo na sua vida. Se apenas fazer o bem já pode gerar ódio, imagine o que pode acontecer quando você anuncia seus sonhos antes da hora. É por isso que a sabedoria precisa guiar suas palavras. Sua boca pode se tornar sua maior inimiga. Sua exposição pode convidar ataques. O que Deus te revelou é precioso, é sagrado, e nem todos são dignos de ouvir sobre essas coisas. Você não precisa mostrar tudo nas redes sociais. Não estou dizendo para não postar, estou dizendo para ter discernimento. Nem todo mundo que te segue quer te ver crescer. Algumas pessoas só querem te monitorar, esperando uma oportunidade para se alegrar com sua queda. Provérbios 29:11 nos alerta: o tolo derrama todos os seus sentimentos, mas o sábio os contém. Nem tudo precisa ser contado. Nem toda bênção precisa ser divulgada. Às vezes, a atitude mais espiritual que você pode ter é ficar em silêncio. Assim como uma semente precisa ficar escondida debaixo da terra até a hora certa de brotar, também há promessas e sonhos que precisam ser protegidos até Deus os manifestar publicamente. Proteger o que Deus te deu não é medo, é sabedoria. Lembre-se daquele caso trágico. Um rapper famoso foi morto após acidentalmente expor sua localização nas redes sociais. Não é paranoia, é discernimento. Não é viver com medo, é caminhar com maturidade espiritual. Amar as pessoas não significa expor tudo o que Deus está construindo na sua vida. Não entregue seus sonhos na mão de quem pode destruí-los. Sabedoria é saber com quem abrir o coração e quando é melhor guardar silêncio e esperar em Deus. José aprendeu essa lição da maneira difícil, vendido, traído, preso, mas mesmo assim, Deus usou tudo para o seu bem. No final, José foi exaltado, seus sonhos se cumpriram, mas a jornada poderia ter sido menos dolorosa se ele tivesse sido mais cuidadoso com suas palavras. Hoje eu falo diretamente para você: seja sábio, seja guiado pelo Espírito Santo, fale menos, ore mais, caminhe em silêncio e deixe os frutos da sua vida falarem por você. Quando chegar a hora, Deus vai te exaltar e será de uma maneira que ninguém poderá impedir. Este é o mundo em que vivemos. Nem todos torcem por você, mas Deus é fiel. Ele vê o que você passa em segredo e no tempo certo fará tudo florescer para a sua glória. Então guarde sua visão, proteja seus sonhos, vigie seu coração e confie que no tempo perfeito Deus fará todas as coisas se cumprirem.